Enquanto o mundo inteiro estava focado na autonomia da bateria e nas velocidades de carregamento da Tesla, BYD e outras empresas de veículos elétricos, a Mercedes fez silenciosamente um movimento nos bastidores que abalou a indústria automobilística. Sem muito alarde ou um grande evento, a Mercedes confirmou que o motor IASA Flux não é mais um boato, mas uma realidade. E é aqui que a história se torna realmente interessante, porque não se trata apenas de um novo motor. Ele é considerado um divisor de águas que pode reverter completamente todo o paradigma dos veículos elétricos. Agora, imagine um motor menor, mais leve e ainda assim capaz de entregar mais potência. O que isso significaria? Essa é a questão na mente de todos os especialistas automotivos hoje. Disse que o motor IASA Flux funciona de maneira completamente diferente dos motores elétricos tradicionais, e a Mercedes o vê não apenas como uma atualização, mas como a espinha dorsal do futuro. O mais surpreendente é que a Mercedes vinha trabalhando nessa tecnologia há bastante tempo, mas ela só agora foi oficialmente revelada. A Mercedes pretende desafiar diretamente a liderança da Tesla com este motor? Essa tecnologia pode transformar simultaneamente o preço, o desempenho e o design dos carros elétricos? Neste vídeo vamos gradualmente revelar a verdadeira estratégia da Mercedes. O que há no motor IASA Flux que deixa toda a indústria inquieta? E por que se diz que isso é apenas o começo? Então fique até o final do vídeo, porque a verdadeira reviravolta ainda está por vir. E antes de prosseguir, inscreva-se no canal para ser o primeiro a ver vídeos como este. O que exatamente é a IASA? Quando o nome IASA surge pela primeira vez, a maioria das pessoas pensa que é apenas mais uma empresa que fabrica motores elétricos comuns. Mas a verdade é que IASA não é apenas um nome, mas uma forma de pensar que obriga o mundo dos veículos elétricos a ser visto de uma perspectiva diferente. Simplificando, IASA não é uma daquelas empresas que primeiro olha para o mercado e depois desenvolve a tecnologia. Esta é uma empresa que primeiro entende o problema e então cria uma solução que deixa todos os outros para trás. A IASA foi fundada no Reino Unido e suas raízes não estão em um grande conglomerado empresarial, mas em um laboratório universitário. A IASA foi construída com uma mentalidade de engenharia, onde a questão não era o que o mercado quer, mas sim, como podemos tornar os motores elétricos melhores. Naquela época, a maioria das empresas estava focada em tornar os motores um pouco mais leves ou um pouco mais rápidos. Mas a IASA pensou de forma completamente diferente. Eles disseram, por que não mudar o próprio design do motor? É aqui que a IASA se diferencia de outras empresas de motores. A maioria dos motores elétricos é cilíndrica, longa e ocupa muito espaço em um veículo. Mas a tecnologia na qual a IASA trabalhou é comumente chamada de motor flux, que é plano, quase como um disco. Agora, você pode pensar, que diferença faz mudar a forma, mas é aí que a verdadeira mágica acontece. O motor plano significa menos espaço, menos peso e mais potência no mesmo espaço. O foco da IASA sempre foi uma coisa, a relação potência-peso. Ou seja, quanto mais leve o motor, mais potência ele entrega. Em termos leigos, se dois motores entregam a mesma potência, mas um pesa metade, então esse motor é melhor em todos os aspectos. O motor mais leve reduz o peso do veículo, aumenta a autonomia, melhora a dirigibilidade e aprimora o desempenho. A IASA fez dessa filosofia sua identidade. É por isso que a IASA nunca participou da corrida para produzir em massa motores baratos. O foco sempre foi em motores de alto desempenho, premium e avançados. Eles sabiam que se a tecnologia estivesse certa, os parceiros certos viriam até eles. E foi exatamente isso que aconteceu. Os motores da IASA foram inicialmente usados em supercarros e projetos de alto padrão, onde cada quilo e cada milissegundo contam. Outro ponto que diferencia a IASA é sua abordagem. Esta empresa não acredita em fazer muito barulho, sem grandes anúncios, sem novos lançamentos todos os anos. Eles conduzem pesquisas e testes silenciosamente por anos e só apresentam ao mundo quando a tecnologia está totalmente pronta. É por isso que quando uma grande empresa faz parceria com a IASA, a indústria entende que não se trata apenas de um experimento, mas de um plano sério. A IASA também é considerada diferente de outras empresas de motores porque não pensa apenas em vender motores. Ela pensa em nível de sistema, como motor, bateria, resfriamento e software de controle podem trabalhar juntos de forma otimizada. Isso significa que eles não fabricam apenas uma peça, mas projetam o motor considerando o desempenho geral do veículo. Hoje, quando a competição no mundo dos veículos elétricos não se limita apenas à autonomia ou ao carregamento, mas se estende a desempenho, eficiência e design, a importância de uma empresa como a IASA aumenta automaticamente.
É por isso que quando uma marca como a Mercedes está associada a esse nome, as pessoas entendem que não é um pequeno passo. O que é um motor Flux? Sempre que o termo motor Flux surge, a maioria das pessoas pensa imediatamente em algo altamente técnico e incompreensível. Mas a verdade é que, explicado de forma simples, o conceito de motor Flux não é tão difícil. Na realidade, este motor não é algum tipo de magia movida a eletricidade, mas sim uma maneira diferente de organizar e utilizar os componentes. A diferença está mais na abordagem do que na tecnologia em si. Primeiro, vamos entender como é um motor elétrico típico. Os motores usados na maioria dos veículos elétricos hoje são geralmente longos e cilíndricos, como uma garrafa de água em pé. Nesse tipo de motor, a potência gira em uma direção e requer uma quantidade considerável de espaço para caber no veículo. É por isso que esses motores em grande parte ditam o design do carro, onde vai a bateria, onde fica o motor e como as outras peças são organizadas. Agora é aí que entra o motor Flux. Se você entender o motor Flux usando uma analogia simples, ele não é como uma garrafa, mas sim como uma placa ou disco plano, não longo mas largo e fino. Agora você pode se perguntar, que diferença faz mudar a forma? A diferença é significativa. O motor plano pode ser colocado em muitos lugares diferentes no carro, às vezes perto das rodas, às vezes sob o piso, às vezes diretamente próximo ao sistema de tração. Isso dá aos engenheiros mais liberdade para projetar o veículo. Agora vamos falar de potência. As pessoas geralmente pensam que coisas maiores são mais potentes, mas o motor Flux quebra essa noção. Este motor pode entregar mais potência, apesar de ser menor e mais leve. Em termos leigos, é como um motor pequeno, mas com muita força. O benefício direto disso é que o carro acelera mais rápido, ultrapassar é mais fácil e a condução é mais suave. Uma grande diferença entre motores tradicionais e motores Flux é que os Flux convertem eletricidade em potência de forma muito mais eficiente. Isso significa que uma maior parte da eletricidade da bateria é usada para movimentar o veículo, em vez de ser desperdiçada em calor. Isso, por sua vez, coloca menos pressão na bateria. E quando a bateria está sob menos pressão, a autonomia naturalmente melhora. Para a pessoa comum, isso significa simplesmente que o carro percorrerá mais quilômetros com uma única carga. Considere outro ponto simples. Se o motor é mais leve, o veículo inteiro será mais leve. Um veículo mais leve requer menos energia, resultando em melhor eficiência ou autonomia e menor desgaste em peças como pneus e freios. Em outras palavras, o motor Flux não muda apenas o motor, ele muda o desempenho de todo o veículo. Agora surge a questão: se o motor Flux é tão bom, por que nem todas as empresas o utilizam? A resposta é simples. Porque não é fácil de fabricar, exige design extremamente preciso, processos de fabricação caros e testes extensivos. É por isso que a maioria das empresas ainda mantém designs de motores antigos, testados e comprovados. Mas as empresas que se preparam para o futuro estão se voltando para tecnologias como o motor Flux. É aí que empresas como a IASA entram em cena. A IASA não deixou o motor Flux apenas como conceito teórico. Eles o tornaram confiável e pronto para a produção. Esse é o maior feito. Muitas tecnologias parecem boas no papel, mas não apresentam desempenho na estrada. O motor Flux atingiu agora um estágio em que pode ser usado em veículos do dia a dia. Pequeno tamanho, grande potência. Porque isso é o verdadeiro divisor de águas. Quando se trata de pequeno tamanho e grande potência, a maioria das pessoas é cética à primeira vista. A crença comum é que maior significa mais potência. Mas o motor IASA Flux quebra essa noção antiga. Este motor é pequeno e leve, mas entrega significativamente mais potência. E é por isso que está sendo chamado de verdadeiro divisor de águas no mundo dos veículos elétricos hoje. Simplificando, a primeira vantagem de um motor menor é o benefício que traz ao design do carro. Motores elétricos tradicionais ocupam muito espaço, forçando engenheiros a fazer concessões ao projetar um veículo. Mas o motor Flux é plano e compacto, permitindo que seja colocado no carro de maneira mais inteligente. Isso significa que o piso do carro pode ser mais baixo, há mais espaço na cabine e o design se torna mais flexível. O carro parece elegante e esportivo por fora e os ocupantes sentem maior sensação de espaço por dentro. Agora vamos falar de peso. Quanto mais leve o carro, melhor seu desempenho. Esta regra se aplica tanto a veículos a gasolina quanto elétricos. O design leve do motor Flux reduz o peso total do carro. Essa redução de peso impacta diretamente na autonomia, melhora a dirigibilidade e proporciona frenagem mais controlada.
Isso significa que o motorista se sente mais confiante ao dirigir. Agora, a verdadeira questão: como um motor tão pequeno entrega tanta potência? A resposta é muito simples. O motor Flux utiliza a energia de forma mais eficiente. Em um motor convencional, parte da energia é desperdiçada em calor, enquanto no motor Flux, essa mesma energia é usada diretamente para impulsionar o carro. Menos desperdício, mais benefício. Em termos leigos, é como obter mais quilometragem com menos combustível. E é aqui que começa a nova regra de desempenho. A maior característica dos veículos elétricos é o torque instantâneo. O motor Flux leva isso ainda mais longe. Assim que você pressiona o acelerador, o carro se move imediatamente. Seja no tráfego da cidade ou em ultrapassagens na estrada, a resposta é instantânea. É por isso que carros com motores Flux são mais divertidos de dirigir. Quando se trata de velocidade, o motor Flux não é apenas rápido, mas também suave. Ele entrega potência contínua e controlada sem solavancos bruscos. A vantagem é que, mesmo sendo rápido, o carro não se torna cansativo. O motorista sofre menos estresse em longas viagens e o carro parece mais confiável. Agora vamos falar de eficiência, que é o mais importante hoje em dia. O motor Flux aproveita melhor a eletricidade da bateria. Isso significa a mesma bateria, a mesma carga, mas maior autonomia. E não se trata apenas de autonomia. Também impacta a vida útil da bateria. Quando o motor funciona mais frio e exerce menos pressão sobre a bateria, ela permanece em bom estado por mais tempo. Impacto direto na bateria. Mudanças tanto na autonomia quanto na durabilidade. Sempre que veículos elétricos são discutidos, a conversa quase sempre gira em torno da bateria. Quão grande ela é, quão rápido carrega e quão longe pode ir com uma carga. Mas muito poucas pessoas entendem que o desempenho da bateria depende não apenas dela, mas também do motor. E é aí que o motor melhor, especialmente um motor Flux como o da IASA, muda completamente o jogo. Simplificando, a relação entre bateria e motor é como a do coração e corpo humano. Se o corpo funciona bem, o coração sofre menos. Da mesma forma, se o motor usa eletricidade de forma mais inteligente, a bateria não precisa trabalhar tanto. Em motores tradicionais, parte da eletricidade da bateria é desperdiçada em calor. Isso significa que a bateria se esgota mais rápido e também aquece mais. Mas motores melhores e mais eficientes como os Flux utilizam a eletricidade diretamente. Menos calor, menos desperdício e mais eficiência. O primeiro benefício disso é aumento da autonomia. Ou seja, com a mesma bateria e carga, o carro percorre mais quilômetros. Para a pessoa comum, isso significa algo muito simples: menos preocupação com recargas frequentes. Agora vamos falar da vida útil da bateria, que importa mais a longo prazo. Em veículos elétricos, a bateria enfraquece gradualmente, especialmente quando precisa suportar alto estresse repetidamente, aceleração rápida, cargas pesadas e motores ineficientes. Tudo isso cansa a bateria rapidamente. Mas quando o motor é leve, eficiente e funciona de forma inteligente, a bateria sofre menos. Como resultado, a bateria permanece em melhor estado por anos. Em outras palavras, um motor melhor não apenas aumenta a autonomia de hoje, mas também reduz preocupações pelos próximos 5 a 7 anos. Essa é a diferença entre uma compra inteligente e uma apressada. Agora, conectado a este ponto, surge a segunda grande questão: qual exatamente é a verdadeira estratégia da Mercedes? Por fora, parece que a Mercedes está apenas tornando seus carros elétricos de luxo ainda melhores. Mas a verdade vai muito além disso. A Mercedes-Benz nunca foi apenas uma fabricante de carros. Eles acreditam no controle. Controle sobre tecnologia, controle sobre qualidade e controle sobre a direção do futuro. Na era da gasolina e do diesel, esse controle vinha do motor e da caixa de câmbio. Agora, na era dos veículos elétricos, esse mesmo controle virá do motor e do software. Se uma empresa compra motores de um fornecedor externo, torna-se completamente dependente dessa tecnologia. Se o fornecimento parar, os preços aumentam ou há atrasos na tecnologia. Toda a linha de produção do carro é afetada. A Mercedes não quer correr esse risco. Por isso, deseja obter controle sobre sua própria tecnologia de motores. Essa decisão não é apenas para os carros de hoje, mas para a próxima década. Quando o mercado de EVs se tornar ainda mais concorrido, a verdadeira diferença estará na empresa que possuir sua própria tecnologia central. A Mercedes sabe que luxo não é apenas bancos de couro ou uma grande tela. O verdadeiro luxo é o que se sente ao dirigir, um motor silencioso, entrega de potência suave e autonomia confiável. Porque isso é um alerta para Tesla e BYD.
Sempre que um grande avanço tecnológico entra no mundo dos veículos elétricos, seu impacto não se limita a uma empresa apenas. A pressão recai diretamente sobre as empresas que já lideram a corrida. Foi exatamente isso que aconteceu com a confirmação do motor IASA Flux. Por fora pode parecer apenas uma atualização técnica para a Mercedes, mas internamente é um alerta para gigantes como Tesla e BYD. Vamos entender por quê. Tesla e BYD têm controlado o jogo dos EVs à sua maneira. A Tesla é conhecida por desempenho, software e eficiência de motores. A BYD, por outro lado, se destacou em tecnologia de baterias, controle de custos e produção em massa. Então, de um lado há domínio tecnológico e do outro um jogo de preço e escala. Mas o motor IASA Flux pode mudar completamente o cenário. Até agora a competição era sobre quem oferece mais autonomia, quem carrega mais rápido e quem consegue construir EVs mais baratos. Mas com o motor Flux a competição está se deslocando para onde a qualidade do motor se torna primordial. Se uma empresa puder entregar mais potência, melhor eficiência e maior vida útil da bateria com um motor mais leve, o foco se desloca além de apenas autonomia ou preço. O desafio para a Tesla está aumentando porque sua maior força até agora tem sido seu motor e trem de força. Se uma empresa como a Mercedes começar a oferecer o mesmo nível ou, em alguns casos, até melhor experiência de condução através dos motores Flux, a imagem da Tesla como líder tecnológico pode ser afetada. Isso é especialmente verdadeiro no segmento premium, onde os clientes não olham apenas para especificações, mas para a experiência geral de condução. A pressão sobre a BYD é ligeiramente diferente. As forças da BYD sempre foram sua produção interna de baterias, escala e baixo custo. Mas se tecnologias como o motor Flux reduzem a pressão sobre a bateria e extraem mais autonomia da mesma bateria, a economia de tamanho e custo da bateria pode mudar. Isso significa que simplesmente vencer instalando baterias maiores não será mais tão fácil. Outra grande mudança é que a competição está passando de quantos EVs estão sendo vendidos para quão melhores os EVs estão sendo construídos. Se a Mercedes começar a oferecer uma experiência de condução mais suave, silenciosa e confiável com o motor Flux, clientes premium podem começar a olhar além da Tesla ou BYD. E a confiança do cliente é um fator enorme no mercado de EVs. Também é importante entender outro ponto. Tanto Tesla quanto BYD são empresas que tomam decisões rápidas. Se uma tecnologia como o motor Flux se mostrar bem-sucedida, essas empresas também estarão sob pressão para avançar ainda mais sua tecnologia de motores ou seguir uma nova direção. Isso significa que a competição não será mais apenas sobre participação de mercado, mas sobre o ritmo da inovação. A corrida dos EVs não é mais um sprint de 100 metros, mas uma maratona. A empresa que escolher a tecnologia certa para o longo prazo será a que sobreviverá. O motor Flux é um ponto de virada nesta maratona, onde muitas vantagens antigas podem de repente se tornar menos significativas. Quais carros da Mercedes podem apresentar este motor primeiro? Quando se trata da questão de qual carro da Mercedes pode apresentar o motor IASA Flux primeiro, a resposta não é simplesmente nomear um único modelo, mas entender o pensamento e a estratégia da Mercedes. A Mercedes nunca introduz tecnologia nova diretamente em seus modelos principais. Ela primeiro testa onde o desempenho mais importa e onde os clientes são mais receptivos a inovações. O primeiro e mais lógico nome que vem à mente é Mercedes-AMG. A AMG sempre foi o laboratório de testes da Mercedes. A tecnologia que aparece nos modelos AMG hoje eventualmente chega aos carros Mercedes comuns. O tamanho compacto, leveza e imensa potência do motor Flux. Essas qualidades se alinham perfeitamente com a filosofia da AMG. Clientes AMG exigem aceleração rápida, torque instantâneo e condução esportiva. Agora, imagine se um carro elétrico AMG já é rápido e recebe um motor Flux. O que aconteceria? O carro ficaria mais leve, a potência pareceria ainda mais potente e a experiência de condução seria ainda mais agressiva. É por isso que acredita-se que o motor Flux aparecerá primeiro em um EV de desempenho AMG. Em seguida vem o segundo nível, a linha de sedãs e SUVs elétricos de alto desempenho da Mercedes. São modelos da série E que já são premium e focados em tecnologia. Os clientes desses carros não buscam apenas conforto. Eles querem que seu EV se destaque dos demais. O motor Flux pode fazer uma diferença significativa aqui: condução mais silenciosa, entrega de potência.